Leitura bíblica em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo número 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Vou ler novamente. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Dá-nos tua graça para nos debruçar sobre tua palavra e beber da água cristalina, Senhor, que refrigera a alma. Em nome de Cristo. Amém. Deus de toda consolação. Tenho me perguntado como se processa o consolo de Deus. Nesses últimos meses eu tenho refletido, meditado sobre isto e tenho pedido a Deus que Deus me ajude a entender sobre o consolo de Deus, o consolo do Espírito Santo. E pela graça do Senhor pude perceber que o consolo do Espírito Santo vem primeiramente do perdão. O perdão é o principal consolo divino. E é o perdão, o consolo do perdão que desencadeia sobre nós todas as demais bênçãos do Senhor. Mas o perdão vem para aquele que se acha doente, enfermo. Jesus disse que ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes, para os enfermos. O perdão vem quando o ser humano reconhece o seu pecado. E isto é obra do Espírito Santo de Deus, não é obra humana. O homem não vai se convencer do seu erro, nem se convencer do seu pecado, da malignidade do pecado e da extensão do pecado. O Espírito Santo é que vem e mostra-nos o nosso estado de miséria. Paulo, no momento de convicção do Espírito na sua vida, ele chegou a gritar de forma desesperada. Gritar de forma desesperada. Miserável, homem que eu sou, quem me livrará o corpo desta morte? Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Paulo falava nas suas epístolas a respeito do corpo do pecado. Corpo do pecado. E o que seria esse corpo do pecado a que Paulo se referia? É o nosso corpo.
é a nossa estrutura física. Os membros do nosso corpo são prisioneiros do pecado e servem ao pecado. Quando o Espírito Santo de Deus vem e mostra isto para nós, nos invade uma sensação de morte. Quem me livrará o corpo desta morte? Nos invade uma sensação de inferno, de alienação. É assim que se dá o processo de salvação. Não adianta nós falarmos para a pessoa, você crê em Cristo, você entrega a sua vida, se não houver o processo de convicção do pecado no coração humano. O ser humano não vai buscar o perdão. E essa convicção do pecado vai vir para os nossos corações, por graça de Deus, pela misericórdia de Deus, mas enquanto isto não ocorrer, nós não vamos buscar perdão. Mas eu queria alertar a igreja como do seu papel em tudo isto, porque uma igreja vivificada pelo Espírito, aonde as almas piedosas da igreja buscam o Senhor com oração, com interesse de fé, a igreja cria um clima favorável à operação do Espírito. A presença do Espírito na igreja, e é o Espírito que vai levar o pecador a esta convicção de pecado, a perceber o pecado dentro de si e na sua vida. Esse pecado é tão terrível, irmãos, que a alma piedosa, a alma que busca o Senhor, vai perceber este pecado até quando ora. Quando ora. Porque às vezes no momento de oração é o momento de maior tentação. E no momento de oração, o nosso pensamento quer fugir, não quer se concentrar, não quer buscar o Senhor. E muitas vezes nosso pensamento vai e é dirigido para outros lugares. Como pregador, eu percebo a presença do pecado até mesmo quando eu estou me preparando para pregar. Porque quando eu estou me preparando para pregar, e penso na igreja, nas pessoas, o Espírito Santo logo me adverte. Mas isto é para você. Você pensa que esta palavra é para os outros. Mas esta palavra é para você. Eis a presença do pecado em todos os instantes, em todos os desdobramentos da nossa vida. O santo, não é aquele que não comete pecado. Porque não há uma pessoa que não cometa pecado. Então o santo não é aquele que não comete pecado, mas o santo é aquele que tem uma sensibilidade aguçada, um discernimento do Espírito para perceber a presença constante do pecado e o rodear constante do pecado. E isso traz sofrimento para as almas daqueles que são santos. Porque os santos querem agradar a Deus, mas percebem que o pecado não permite que eles agradem a Deus, que eles agradem a Deus. Os santos querem praticar a palavra, mas eles percebem que a presença do pecado os leva a não praticar a palavra. Isso entristece a alma daqueles que são santos. Paulo tinha uma visão clara disto, e ele dizia:
nós que estamos neste corpo gememos, gememos, gememos. O santo geme. O santo se desespera. E o desespero do santo é porque ele quer agradar a seu Deus, ao seu Senhor. E muitas vezes ele não consegue. Aliás, ele nunca consegue. Nesse estado de aflição e de agonia de alma, que o santo tem se debatendo para fazer a vontade de Deus, e abre a sua boca declarando a Deus que ele não pode cumprir a lei, que ele não pode agradar a Deus, que ele não tem forças para servir o Senhor. E esse grito da alma do santo, esse grito da alma, com uma convicção tremenda do pecado trazida pela presença do Espírito, porque a presença do Espírito sempre vai trazer convicção de pecado. Muitas vezes eu falo para os pastores, tento falar para eles, não entra muitas vezes na cabeça deles e na cabeça de muitos obreiros. Quando em momentos como ceia, como este, não aqui, porque aqui, graças a Deus, os irmãos já se conscientizaram deste, às vezes tocamos hinos para dançar, para pular. Irmãos, a convicção do pecado se ajusta a isso. Raciocinem, irmãos. Pensem. A convicção do pecado, está certo que um momento ou outro de festa dos jovens, tudo bem, pode cantar, mas a convicção do pecado se ajusta, videira, 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 todo, aquela fantasia toda. Irmãos, onde está a inteligência? Onde está o raciocínio, o pensamento? Certamente o pensamento já foi obscurecido pelo pecado e já não sente-se mais a convicção deste pecado. Quantos jovens se dão ao luxo de irem lá numa boate e ainda postam no Facebook? Onde está a convicção de pecado? Onde está a operação do Espírito Santo na vida? O cristão que nunca sentiu tristeza pelo seu pecado. O cristão que nunca sentiu-se desesperado pelo seu pecado. O cristão que nunca sentiu agonia pelo seu pecado. Mas que dia após dia está cometendo este pecado. Não pode ser cristão. Não pode ser salvo. Não pode ter tido uma experiência de salvação. Mas quando o cristão sente-se nesta agonia, porque ele quer o perdão de Deus, e ele busca o perdão de Deus, porque ele sabe que só esse perdão vai lhe dar felicidade. Só o perdão de Deus vai nos dar felicidade e vai nos dar a cura. Eu me debato sobre um aspecto delirante da igreja.
Vamos orar por pessoas problemáticas, vamos orar por pessoas endemoniadas. Irmãos, se não houver a convicção do pecado, o pecado não for removido, o diabo vai continuar reinando nos corações. O pecado é a porta por onde entram as legiões. As legiões. E tem homens e mulheres cantando, até orando, e até falando em línguas com legiões. Vocês podem achar um absurdo, mas uma vez nós estávamos tratando de uma pessoa endemoniada e estávamos tratando justamente desta forma. E sabem um absurdo? A pessoa confessou, olha o absurdo, olha que coisa demoníaca. A pessoa confessou que ela xingava a vizinha em línguas, a vizinha não entendia e ela podia xingar à vontade. O demônio é sujo, irmãos. O demônio é sujo. Precisamos que Deus venha com misericórdia. Só a compaixão de Deus para mudar esta situação, para trazer convicção de pecados para nós encontrarmos a nossa verdadeira felicidade, saúde e cura. Mas quando nós sentimos a alma perturbada, porque estás abatida, ó minha alma, porque te agitas dentro de mim. Quando nós sentimos a perturbação que o Espírito provoca em nós, quando nós percebemos a malignidade do pecado, quando nós percebemos que o pecado nos torna demônios, o pecado não só atrai demônios, ele nos torna demônios, ele nos torna malignos. Mas quando nós sentimos este peso, essa angústia e buscamos o Senhor, então nós recebemos o primeiro grande consolo do Espírito, que é o consolo do perdão. É o consolo do perdão. Porque Deus vem e ministra, o Espírito Santo vem, ele toma aquela brasa do altar que eu não posso tocar, que o anjo pegou como uma tenaz, ele toca naquela brasa do altar, que é o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, e o Espírito ministra o sangue do Filho sobre nós. Eis que os teus pecados foram perdoados e foram purificados. É a ministração do Espírito. E quando o Espírito ministra o perdão, o inferno foge de nós. Quando o Espírito ministra o perdão, os demônios fogem de nós. Porque ao ministrar o perdão, o Espírito asperge sobre nós, nos banha, nos dá um batismo de sangue e nos limpa completamente. Aleluia! Busque em Deus esta convicção de pecado. Busque em Deus esta operação de convicção de pecados feita pelo Espírito Santo. Busque mais do que você busca a saúde. Busque mais do que você busca o bem-estar dos seus filhos.
busque mais do que você busca o bem-estar da sua própria vida, porque sem esse perdão não há salvação, sem esse perdão não há Deus na sua vida. Nós precisamos desse consolo, o consolo do perdão. Mas o consolo do perdão, ele traz outras bênçãos. Porque Deus não somente nos perdoa. Quando nós erramos em relação a uma pessoa, quando nós erramos com alguém, nós pedimos perdão, nos recompomos, o fulano vai para a casa dele, eu vou para a minha, está tudo acabado. Mas quando nós somos perdoados, nós não recebemos somente o perdão. Nós recebemos também o amor divino, o amor de Deus, o amor sem medida. Nós recebemos o amor de Deus. Será que esse amor não é perceptível? Sim, ele é perceptível, mas ele não está sendo perceptível para você, porque você ainda não recebeu o perdão. Quando você recebe o perdão, você também recebe o amor divino, o abraço do Pai, o aconchego do Pai, o calor do Pai e a bênção do Pai. Paulo dizia: o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos humilha. O amor de Cristo nos leva ao pó. Isso não é sentimento? Isto não é uma percepção? Isto não é uma experiência? Ah, o amor de Cristo. Paulo, em Efésios, ele ora para os cristãos de Efésios e ele faz uma oração tremenda pelos Efésios. Mas ele vai orando e na oração dele ele ora e a finalidade da oração era essa: para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Cheios de toda a plenitude de Deus. O que seria ser cheio de toda a plenitude de Deus? O ser humano tem uma capacidade, ele tem uma limitação, cada um de nós, para receber Deus. Há fronteiras dentro de nós. Até aquelas fronteiras nós aguentamos a presença de Deus na nossa vida e o poder de Deus. É como se nós fôssemos um cálice, aonde o cálice é cheio de vinho e o cálice transborda do vinho. Isto é plenitude. Então o meu vaso recebe Deus de tal maneira que todas as comportas, todos os espaços do meu ser são cheios dele e repletos dele. Isto é plenitude de Deus. Mas nós temos na Bíblia um referencial de plenitude de Deus. Um homem que dentro dos seus limites humanos foi totalmente cheio da plenitude de Deus. Observe o que eu estou dizendo e eu quero repetir para que entre na sua cabeça. Um homem que, como homem, nos seus limites humanos, nas suas fronteiras humanas, foi cheio de Deus dentro das suas próprias fronteiras e dentro dos seus próprios limites humanos. Humanos. E este homem foi Jesus. Ele, sendo em forma de Deus,
ele se humilhou e se tornou homem. Mas como homem, dentro das suas fronteiras de homem, e dentro dos seus limites de homem, ele foi cheio de toda a plenitude de Deus. Isso significa que um homem, dentro de toda a plenitude de Deus, vai ter uma vida poderosa. Poderosa. Como a vida de Jesus. Quando eu me aproprio do perdão, o Espírito Santo me convence do pecado, eu busco o perdão, com o perdão vem o amor de Deus, e com o amor de Deus vem a plenitude de Deus para a minha vida. Então eu me torno um varão poderoso, um varão ungido, ungido como Jesus de Nazaré foi ungido com o Espírito Santo e com virtude. Aleluia. Mas nós queremos isto. Nós queremos isto. É porque não queremos isto, é que vivemos uma vida tão mesquinha, tão aquém daquilo que Deus quer para nós. É porque não queremos isto, é que nós nos enchemos de televisão, é que nós nos enchemos de Facebook, é que nós nos enchemos de internet, é que nós nos enchemos de cerveja. É que nós gostamos mais da companhia dos amigos do mundo do que os amigos da igreja. E é que nós gostamos de ser perversinhos e perversinhas. O perdão, vindo da convicção do Espírito, traz o amor de Deus no nosso coração. E quem experimenta do amor de Deus, não tem vontade de experimentar do mundo. Não adianta você ficar falando para essa moçada, não faz isso, não faz aquilo. Não adianta. Se não tiver o amor de Deus, vai fazer. E você faz porque você não tem o amor de Deus. E você faz porque você não tem o perdão de Deus. E você faz porque você não passou por uma experiência de convicção de pecado. Você tomou um banho na água, mas não teve uma experiência de convicção de pecado. Você se simpatizou com a igreja e veio para a igreja, mas não teve uma convicção de pecado. Porque quando você tem uma convicção de pecado, você é perdoado, e com perdão vem o amor. E o amor de Deus nos nossos corações nos faz não amar o mundo e nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você ama a sua cervejinha, se você ama seu namorinho fácil, se você ama seus amiguinhos, e se você ama estar mais fora da igreja do que dentro da igreja, é porque o amor de Deus não está no seu coração. Não houve convicção de pecado, não houve perdão, e não há amor de Deus no seu coração. Mas a outra bênção que vem, que é uma consolação maravilhosa. O amor de Deus traz alegria. Não é alegria de videira, não. É alegria arrebatadora. É alegria no Espírito Santo. São fontes de águas vivas que rompem de dentro do nosso interior e que saltam para a vida eterna. Rios de águas vivas correrão no seu ser, disse Jesus. A verdadeira alegria. Alegria que nunca vai embora.
alegria presente em todos os momentos, porque é uma alegria que vem do amor de Deus para os nossos corações. Uma ministração do Espírito Santo para as nossas vidas. É o Deus de toda a consolação que nos concede esta alegria. É o Paráclito divino, aquele que se coloca ao nosso lado, o Espírito Santo, que ministra esta alegria para os nossos corações e para as nossas vidas. Mas o tempo urge e nós precisamos encerrar. Mas olhe como faz nexo, olhe como faz sentido. A convicção do pecado traz perdão. O perdão traz o amor de Deus. O amor de Deus traz alegria. E a alegria nos traz a esperança. A esperança de que a morte não vai sepultar o amor de Deus que foi derramado no nosso coração. A esperança de que a morte não vai nos roubar a alegria do Espírito, porque Deus não é Deus que deixa ninguém frustrado. Porque as bênçãos de Deus são completas, absolutas, reais. Deus não é Deus de agora, mas é Deus de sempre. E quando você tem o amor, que é o amor de sempre, quando você tem a alegria, que é a alegria de sempre, você tem a esperança da vida. Cristo em vós, a esperança da glória. É algo lógico. É algo racional. A esperança está atrelada ao perdão que eu recebo, ao amor que eu recebo e à alegria que eu recebo. Ela faz parte disto. Quem não tem esperança é porque nunca foi perdoado. E porque nunca foi perdoado, nunca experimentou do amor divino. E porque não experimentou do amor divino, não experimentou da alegria. E assim vive sem esperança. Paulo dizia que aqueles que esperam em Cristo somente nesta vida são os mais miseráveis de todos os homens. Como nós temos crentes miseráveis, cristãos miseráveis, porque a chama da esperança não arde nos seus corações. Aqueles que têm a esperança nos seus corações são pessoas cujas vidas já estão atreladas à eternidade. Não vão para a eternidade, já estão na eternidade, aleluia. Porque ao experimentar do amor divino, já experimentam da eternidade. Porque ao experimentar da alegria divina, já experimentam da eternidade. E por isso, têm esperança. O Espírito Santo está mostrando o seu pecado. Ele mostra. Mas você gosta tanto dele que não quer abandonar. Você está tão amarrado a ele que você não quer deixá-lo. O Espírito Santo está te convencendo do pecado. Abandone teu pecado nesta noite, porque o teu pecado está trazendo demônios para a sua vida, está perturbando o seu lar, sua casa, seus filhos.
está tirando sua paz, está fazendo você dormir mal, está te trazendo depressão, está te trazendo angústia, frieza espiritual, maldição sobre maldição. Confessa e deixe teu pecado nesta noite. Deixe o Espírito Santo te convencer do seu pecado nesta noite. Não resista à atuação do Espírito nesta noite, que está ministrando ao seu coração. Deus quer teu mal? Não. Deus quer teu bem. Deus quer a tua salvação. Deixe o Espírito trabalhar na sua vida. Neste momento em que vamos ministrar a ceia, deixe o Espírito ministrar na sua vida.